Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que eu acho que interessa muitas pessoas. Primeiro porque várias pessoas me perguntam a respeito de qual cardápio é ideal para ela estar seguindo, para ela estar conseguindo emagrecer, mas eu acho que além de tudo isso, qual é o cardápio ideal para eu ter saúde na minha vida, ter qualidade de vida, prevenir doenças, tá? Embora que um cardápio nutricionalmente adequado, ele deve ser feito de forma individualizada. Mas hoje eu estou aqui para dar uma dica para você, para te explicar como que deve ser um cardápio desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Tá bom? Então, primeiro eu quero que você pegue aí uma canetinha, um papel e escreva dentro do que eu vou estar conversando com vocês, do que seria ideal, daquilo que você gosta, daquilo que você realmente já está dentro da sua rotina e quais substituições que você pode fazer para deixar esse cardápio ainda mais saudável. Então vamos começar pela primeira refeição do dia, que no caso é o de jejum. Tá? O de jejum, basicamente, isso é um cardápio, deixa eu só fazer um detalhe aqui, gente, que é um cardápio que eu, Vanessa nutricionista, Vanessa Guedes nutricionista, gosto de estar passando para os meus pacientes. Mas cada profissional tem a sua estratégia, tem, né, a sua maneira de trabalhar. Então é uma coisa assim que eu vou passar para vocês daquilo que eu gosto de trabalhar, um cardápio simples, um cardápio que você possa seguir diariamente, mesmo que você esteja em viagens, mesmo que você trabalhe o dia todo, esteja fora de casa, coisas que você consegue carregar na sua bolsa, consegue ter na gaveta do seu escritório, consegue ter na sua bolsa para viajar mesmo. Então, assim, algo simples, mas que vai ser nutricionalmente adequado, ou seja, que vai ter vários nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, que vai fazer com que o seu corpo funcione de forma adequada. Então, voltando ao que eu estava conversando com vocês, que o cardápio começa com o de jejum, e o de jejum ele deve ter 15% do seu cardápio, ele deve representar 15% do seu cardápio. E o que eu gosto normalmente de estar passando no de jejum? Primeiro, gente, alguma fonte de fruta, tá? Alguma fonte de fibras, que vai fazer com que o nosso corpo comece ali a trabalhar, ativar tudo isso, né? Que ele está acordando depois de ter passado um longo período aí em jejum. E eu gosto de estar colocando sempre uma fonte de carboidrato que vai enriquecer ainda mais esse cardápio no café da manhã. Então, eu gosto de estar colocando, vou dar um exemplo para vocês, um mamãozinho papaya, juntamente com uma aveia, uma colherzinha de sopa de aveia, ou quinoa, ou amaranto. Então, é sempre bom as pessoas irem revezando em relação a isso. Uma fonte proteica, eu gosto muito do ovo, mas existem pessoas que não gostam nem mesmo de sentir o cheiro no café da manhã. Então, uma ótima opção seria os queijos, principalmente os queijos magros. Mas para quem gosta aí de estar tomando um café com leite e pode estar utilizando também o leite desnatado, que é uma ótima opção, né? O semi-desnatado para quem não tem o costume ainda, e fazendo essas substituições aí no dia a dia, para não ficar todos os dias com o mesmo tipo de cardápio. A fonte de carboidrato, né, principalmente vinda, igual eu comentei com vocês, que pode ser a aveia, o amaranto, né, que eu gosto muito de utilizar, mas existem pessoas que gostam de um pãozinho, né, principalmente para consumir ele aí com o ovo ou com queijo. Então dá preferência principalmente para os integrais, tá? Se for um pão, a gente tem aí várias opções hoje no mercado, que são pães feitos com fermentação natural, né? Então, o mínimo de corante, de conservante, né? Desses que não tem o acréscimo do glúten também. Então, opções que a gente possa estar colocando aí algum tipo de semente, né? Semente de linhaça, semente de chia, tem vários tipos, né? E até mesmo as oleaginosas que vai trazer essa fonte de gordura boa. Mas caso eu não tenha nenhuma semente ali para estar consumindo, o que eu posso fazer? Eu posso estar regando meu ovo ali depois de pronto com um pouquinho de azeite extra virgem que vai estar fazendo esse papel dessa gordura boa que a gente precisa no café da manhã. Então, basicamente, nós temos que ter uma fonte de carboidrato, né, boa, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura boa.
tá? Então, se você sempre olhar para o seu cardápio e enxergar um de cada grupo, você está no caminho correto. Vamos lá agora para a colação, que é o intervalo entre o café da manhã e o almoço. Ele representa apenas 5%. Então é o momento de fazer um lanche leve, mas que seja muito nutritivo. Eu gosto muito de colocar nesses intervalos, principalmente as frutas ou então as oleaginosas. Por quê? Porque é o momento que a gente vai ter de consumir um lanche pequeno, menos calórico, porém muito nutritivo. Se eu não consumir a fruta nesse horário, se eu não consumir as oleaginosas nesse horário, qual outro horário do dia que que eu vou poder colocar esse tipo de alimento? Ou até mesmo, que eu gosto muito, é das frutas secas também. Então são lanches pequenos, onde eu vou estar colocando alimentos que têm pouca caloria, mas porém muito nutriente. Então essa é a dica que eu te dou. Vocês podem estar revezando entre frutas, né, in naturas, ou frutas secas, ou as próprias frutas desidratadas também, que é uma ótima opção. E também as oleaginosas, que é riquíssima em gorduras boas, né, e elas causam uma saciedade muito grande. Então, assim, que a gente acaba entrando para o almoço sem aquela fome exagerada e buscando principalmente os alimentos que são mais calóricos, tá? Então vamos entrar no almoço agora. O almoço, ele representa 45% do nosso cardápio. Ou seja, é a nossa maior refeição, se a gente for pensar em todas no percentual da distribuição do dia todo. E ela deve ser composta por cada um dos grupos que eu vou falar agora. O carboidrato, a proteína, a gordura boa, as fontes, né, de fibras, de vitaminas, minerais. Então, basicamente, o cardápio nosso ele deve ter um de cada grupo. E aí, quando a gente fala de carboidrato, é sempre bom a gente pensar nos carboidratos que têm um índice glicêmico, né, menor, que seja fonte também de fibra, né, que não seja aquele carboidrato simples que só vai trazer energia para o nosso corpo. Então, assim, para quem gosta de arroz integral, macarrão integral, o purê, né, a batata que pode ser feita em purê ou pode ser feita ela mesma cozida ou assada, são ótimas fontes. Então eu tenho a batata doce, eu tenho a batata baroa, a batata inglesa, o inhame, são ótimas, a abóbora cabotiá, que tem um baixo índice glicêmico. Então todos esses alimentos, eles são fontes de carboidrato e boas para eu estar colocando no meu cardápio, tá? A outra fonte de proteína, né, que é outro grupo que seria das proteínas, eu gosto muito das proteínas magras, né, que é o ideal para você estar consumindo, para você ter só o benefício mesmo da proteína e não aumentar a quantidade de calorias e de gorduras, que não vai fazer bem para o teu corpo em grande quantidade. Então, eu fico com o filezinho de frango, opções de frango em geral, a parte dos bovinos, o patinho, o filé mignon, né? São carnes que são mais magras. Os peixes, que eu gosto bastante de utilizar, e também, caso você queira substituir um dia ou outro, seriam os ovos também, que a gente pode estar consumindo ele no almoço, que ele tem um alto valor biológico das proteínas, né? Então, que pode ser utilizado facilmente para substituir essas carnes. Agora nós vamos falar a respeito das gorduras que são boas, que a gente pode estar colocando, né? Tanto o azeite extra virgem na nossa salada, no nosso prato, quanto a gente pode também, eu gosto muito de enriquecer esse prato com as sementes. Sementes de abóbora, sementes de girassol, sementes de gergelim, de linhaça, de chia, tudo isso você pode estar colocando na sua salada para deixar ela um prato muito mais bonito e nutricionalmente muito mais adequado para o seu corpo. Aí entra a parte dos vegetais crus, né, que a gente pode estar consumindo à vontade, não tem limite para você estar consumindo esses vegetais, e os legumes cozidos, que eu gosto de estar colocando de 2 a 3 colheres de sopa para você estar consumindo diariamente, e aí você vai estar completando esses 45% do seu cardápio diário. Ai, mas ô Nutri, eu gosto muito de tomar suco durante as refeições. Eu não recomendo, né? Nesse caso, se você gosta de uma fruta, de sentir esse doce durante as refeições,
eu vou pedir para você que está colocando uma laranja, uma mexerica, né, principalmente em época de mexerica. Então está consumindo uma fonte, né, de uma fruta, né, que tenha também fibras para você estar consumindo logo depois que você terminar o seu almoço. Eu acho legal as pessoas estarem consumindo isso, essa fruta, porque quebra esse gosto salgado que fica na nossa boca e que muitas vezes nos leva a querer um chocolate, a querer um doce, e aí você acaba indo e consumindo isso. Quando tem a fruta, ela faz muito bem esse papel e é muito saudável e vai fazer bem para o seu corpo. Depois, logo em seguida do almoço, nós temos a refeição, que no caso é o lanche da tarde. Então, assim, o que eu gosto de falar? Nesse lanche é o mesmo detalhe que eu comentei com vocês do lanchinho da manhã, que é o horário de consumir exatamente isso. Frutas in naturas, oleaginosas, a partir das frutas secas, ou um iogurte, tá? Desnatado, que você pode estar consumindo nesse horário. E pode estar acrescentando algum tipo de semente também, para deixar esse lanche ser muito mais saudável. Então, a respeito do café da tarde, entra na mesma questão que eu comentei com vocês do lanchinho da manhã. Então, é um horário que representa 5% também, ou seja, uma refeição pequena, pouco calórica, né? E que seja também muito nutritiva. Então entra nessa mesma questão das frutas, das oleaginosas. Você pode estar colocando um iogurte desnatado aí, acrescentando algumas sementes para ficar muito mais nutritivo. Então eu gosto muito desse lanche, desse tipo de alimento. Eu sempre coloco isso para os meus pacientes, tá? É lógico que varia de um para o outro, mas quando eu posso estar colocando esse tipo de produto, né, esse tipo de alimento, eu sempre coloco. E aí entra aqui um segredinho que eu gosto sempre de estar colocando. Às vezes as pessoas não dormem muito tarde, alguns pacientes meus. E aí eu pego a refeição que seria lá da ceia, que é a última refeição, que representa 5% também, e eu coloco 2 lanches no período da tarde. Então, logo que termina seu almoço, vamos supor que seu almoço você almoçou meio-dia. Então, 2h30 da tarde eu coloco esse lanchinho e a hora que for 5 horas da tarde eu coloco outro lanche desse, que é pequeno e bem saudável. Para que a hora que você chegue no jantar, você não chegue com muita fome. Por quê? Porque no jantar, diferente do almoço, ele vai representar apenas 25% do seu cardápio. Ou seja, as pessoas às vezes falam assim, nossa, Nutri, então eu não posso comer macarrão à noite? Eu não posso comer arroz à noite? Não é que não pode consumir. É que, na verdade, quando a gente faz a distribuição do seu cardápio, que é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora, é que o almoço tem uma representação muito maior do que o jantar. Então, se o almoço representa 45%, é o momento que a gente tem ali para estar colocando alguns ingredientes, principalmente o carboidrato. No jantar, ele representa 25%. E o que é mais calórico normalmente? O carboidrato. Então, se eu coloco o carboidrato no período do jantar e ele chega nesses 45%, que é igual ao almoço, o que acontece? Eu ultrapasso essa quantidade diária que eu preciso. E aí, isso feito hoje, amanhã e depois, e assim repetidamente, leva ao aumento do peso. Então, no jantar, se eu não posso comer carboidrato, o que eu como então no jantar? Agora, no período do frio, eu gosto muito de passar os caldos, as sopas, né, com legumes, que eu acho que é uma excelente e saborosa opção. E ali você pode estar colocando vários ingredientes juntos, você não precisa ficar preso em apenas um. É só caldo verde. E a dica que é muito interessante aqui, gente, não adianta a gente fazer o caldo e acrescentar batata, mandioquinha salsa, inhame, que não adianta, porque vai entrar a mesma questão do carboidrato que eu estou retirando. Então, se eu acrescentar através desses alimentos, vai dar na mesma. Então, o ideal é fazer aí uma sopa ou um caldo com legumes, que a gente fala, sem tubérculos. Então, chuchu, abobrinha, mugango, até abóbora cabotiá, repolho, brócolis, couve-flor, isso aí vocês podem colocar à vontade dentro desses alimentos que você mais gosta. E o ideal é que você coloque junto alguma fonte de proteína. Pode ser um frango, pode ser um patinho, pode ser até o peixe, para quem gosta, né? A gente está colocando ali junto, tá?
Ah, outra opção seriam os legumes cozidos, entra na mesma questão de 2 a 3 colheres de sopa, e os folhosos, os vegetais crus, que vocês podem estar consumindo também à vontade, e uma fonte de proteína. Ai, mas outra proteína à noite, eu não quero, posso fazer um omelete? Pode fazer um omelete. Você pode estar fazendo um omelete e acrescentando dentro dele os próprios legumes cozidos para não deixar à parte. Pode estar fazendo lasanha de abobrinha, lasanha de berinjela e tá colocando isso, lógico, sem ser frita, né, gente? Só grelhada ali na frigideira. Né? E aí você pode estar colocando ali com molho de tomate, com frango, com patinho, com várias opções. Então, assim, as receitas para o jantar são imensas, e aí a gente pode estar usando a criatividade e estar colocando, né, esses alimentos, mas sempre pensando nisso. A dica, escuta isso que eu vou te falar agora, nesse momento. A dica é que você nunca conte calorias e você conte nutrientes. Ah, quantas calorias tem? Não, quantos nutrientes esse alimento tem e o quanto ele vai fazer bem para o meu corpo. É esse tipo de pensamento que vocês têm que ter a partir de agora. Porque se vocês tiverem esse tipo de pensamento, eu tenho certeza que vocês sempre vão estar no caminho correto para emagrecer e, além de tudo isso, para adquirir saúde e qualidade de vida. Só comentando um pouquinho, né? Ah, mas e se eu não quiser fazer o segundo lanche, que representa 5%? O que eu consumo então na ceia? A ceia é o momento de você estar consumindo um chá, né? Que as pessoas gostam muito, eu pelo menos gosto muito de tomar um chá antes de dormir. Principalmente chá de melissa, que é um chá que acalma, né? Chá de camomila, que ajuda a gente nesse sono, né? Reparador, que é isso que a gente tem que ter. Então, não vou entrar no assunto de sono agora, porque senão a gente vai estender esse vídeo. Mas basicamente é isso. Ah, eu posso estar consumindo as oleaginosas no período que eu não consumi nos lanches, posso estar consumindo à noite? Pode, tranquilamente, tá? Então é o momento da gente estar consumindo lanches leves, mas que vão trazer também todos esses benefícios, tá bom? Então, espero ter ajudado, espero que você tenha anotado tudo aí e vamos começar. Tá? Só depende de você. E se sobrou alguma dúvida, se você tem, né, de tudo que eu comentei aqui agora com vocês, se você tem alguma dúvida em relação ao emagrecimento, em relação às substituições que você pode fazer no seu cardápio no dia a dia, até mesmo em relação ao horário, o que eu devo consumir, de quanto em quantas horas eu devo consumir, deixa aí, coloca aí nos comentários que eu logo eu vou te responder e aí nós vamos conversando, tá bom?